Caríssimos irmãos, abençoe-nos Jesus o anelo, a aspiração, o desejo de estar e permanecer com Ele. Tanto quanto tem Ele estado e permanecido conosco todo o tempo, como agora, observando-nos, seguindo-nos, servindo-nos, amando-nos. O tema selecionado para a nossa reflexão, breve reflexão hoje, consta do capítulo 13 desse livro que recomendamos a leitura. É O Trigo de Deus, de Valdo Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues. O valor dessa obra se dá exatamente por dados históricos que não se encontram em outro lugar, pelo menos do nosso conhecimento. São fatos da vida de Jesus e dos que os cercaram que nos ajudam em muito a compreender os desafios que vivemos e como vencê-los. O título é A Consciência de Culpa. E a primeira pergunta que nós podemos fazer é: quem entre nós tem consciência de culpa? Antes que respondam, pelo menos mentalmente, nós vamos lembrar a passagem de Jesus que é explorada nesse livro, da mulher que foi encontrada em adultério, foi trazida ao átrio do Templo de Jerusalém, e o fato todo mundo conhece, né? Então, é esse fato que nós vamos examinar em alguns detalhes importantes. Mas a pergunta retorna: quem entre nós tem consciência de culpa? A resposta absoluta para sempre é todos nós. Não há nenhum de nós que não tenha errado. Não haverá ninguém entre nós que, mesmo esforçando-se por não errar, volte a errar. E os erros na escolha trazem um reflexo imediato, que é o sentimento de culpa. Em verdade, esse sentimento só emerge diante de determinadas condições. Para muitas pessoas ele demora semanas, pode levar décadas, séculos, mas ele sempre chega. E no momento que chega o sentimento de culpa, nós precisamos saber como resolver essa questão, pelo fato de que nenhum de nós estará livre dele. Por mais que nos esforcemos, por maior que seja o nosso empenho, nós vamos errar. E quando erramos, afetamos a economia emocional ou material de alguém, ou de alguém, ou da natureza, ou de todos. Não há possibilidade de errar sem causar repercussão lesiva. Não há. Lembramos-nos de Paulo, quando no final da vida, angustiado, perguntou a Deus, né? Senhor, o que faço? Quando me vejo querendo fazer o bem, eis-me fazendo o mal. E nós estamos falando de Paulo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Essa é a revelação do encontro de Pedro com Jesus depois da crucificação. Depois que ele traiu Jesus, ou negou Jesus, 3 vezes. Claro que eu te amo, Senhor. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele já ia se retirar da presença de Jesus, quando Jesus retornou e perguntou: Pedro, sim, Senhor, tu me amas? Eu já disse que amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro achou que já tinha encerrado o questionamento, ia se afastando. Jesus retornou e disse: Pedro,
tu me amas? E ele já constrangido, sem saber o que dizer, era a terceira vez, diante de muitas pessoas, ele falou, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, eu sei. Então, apacenta as minhas ovelhas. O primeiro dado histórico importante nesse caso é que a certidão de fidelidade, de autenticidade, de ser fiel a um compromisso entre os hebreus, se dava por esta fórmula verbal. Quando se repetia 3 vezes, era o suficiente para a pessoa assumir um compromisso do qual ele não se livraria mais, teria que cumprir. Daí, em muitas passagens, vermos o número 3, negando 3 vezes, fazendo isso, aquilo 3 vezes, era uma maneira que Jesus queria instalar em Pedro aquele clichê, aquela confiança, aquela fé que ele ia precisar depois. Lembremos-nos de que ele 3 vezes negou Jesus e 3 vezes reafirmou o seu amor por Jesus. Logo, ele estava a partir daquele momento desimpedido para seguir o Mestre. Dissemos que esse sentimento de culpa pode levar algum tempo. E o fato que vimos examinar é exatamente esse. Porque muito se fala da mulher adúltera. O adultério é um crime que já saiu do nosso Código Penal, era o artigo 240. Não é mais crime o adultério. Mas quando era, e o fato continua como uma conduta desviante, foi sempre um crime bilateral. Ou seja, ninguém é infiel sozinho, certo? Não dá para ter infidelidade sozinho. Não dá. Tem que ter alguém que por esse fato também se torna um adúltero. A pergunta é, a moça que foi encontrada com alguém ia ser morta, qual foi o resultado para o alguém que estava com ela? Alguém conhece essa história? Se quer conhecer, ela está aqui descrita. Amélia Rodrigues descreve a vida dos 2 homens que eram corresponsáveis por aquele ato da mulher, porque parece que a responsabilidade era só dela, entretanto não era. Era também do marido, que frequentemente a abandonava para ir para as festas, para as libações alcoólicas e relações com outras mulheres, deixando-a em casa. Ele era corresponsável pelo abandono material e moral que promovia, embora gostasse dela. E o rapaz com quem ela foi encontrada, este também é responsável, porque conhecia a mulher, sabia que ela tinha uma responsabilidade conjugal e ainda assim levou à frente a sua leviandade. Ao contrário de ser condenado, esse moço foi festejado, porque ele era, na época, uma pessoa que, como muitos entre nós, ou do nosso conhecimento, são campeões da sensualidade. Ele era considerado um herói, porque ele conseguia conquistar todas as mulheres. E por conta disso, era mais uma conquista que tinha levado ao escândalo de uma pessoa importante. O marido dela era importante para a sociedade religiosa de então. Essa conquista para ele o elevou socialmente. O seu prestígio cresceu muito. Vejam a desigualdade, a disparidade de tratamento entre a mulher e o homem. Criminosos do mesmo ato. Ambos praticaram o mesmo ato condenado. Entretanto, o farisaísmo, a hipocrisia da sociedade de então, fechava os olhos para o homem e punia severamente a mulher. A punição, como sabemos, era a morte por dilapidação, a pedradas.
E nesse momento, quando a trazem, Jesus, a descrição dela, eu vou ler só um pedacinho para demonstrar como é que ela conduz o nosso pensamento de maneira poética e delicada. Ela diz assim, Amélia Rodrigues: a noite esplendente estava ajaezada de diamantes estelares, que lucilavam ao longe em poema de incomparável harmonia. Jesus buscava o Monte das Oliveiras para meditar, preparar-se para enfrentar a urdidura traiçoeira da habilidade farisaica. Ele já sabia que isso ia acontecer. Ele conhecia a criatura humana e as suas infinitas fraquezas. Ao dedicar-se à iluminação das consciências, sabia que largos milênios de ignorância não podiam ser erradicados de um momento para o outro, ao impacto de emoções. E eu vou terminar com essa frase: quando o homem avança no vício por largos anos, se deseja abandoná-lo, momento de consciência, do reconhecimento da culpa, a trilha exige período quase equivalente para a desintoxicação e liberação dele. Leon Denis, no livro Depois da Morte, descreve o estado que chegam os nossos perispíritos do outro lado, quando não temos essa consciência. Nós vamos enganando, traindo, fraudando, sendo desonestos, sendo lesivos às pessoas, e à medida que fazemos isso, miasmas, vermes, vibriões, vírus, energias malsãs vão se incorporando ao nosso perispírito. Aqui eu creio que todos sabem o que é perispírito, né? Provavelmente, para os que ainda não sabem, é um corpo intermediário entre o nosso corpo físico e a alma, é um filtro e é um elemento de comunicação da alma com o corpo, vice-versa. Todos os erros que cometemos durante a vida assomam a esse corpo fluídico e ele vai ensombrecendo, vai se entenebrizando, ele vai ficando escurecido, a ponto de, quando morremos, se saímos do outro lado com a consciência muito carregada de erros, não vermos nada, ficamos como que encapsulados por uma nuvem de sombras. Por isso, muitos chegam do outro lado dizendo que não veem nada, que estão nas trevas exteriores. Eles não estão nas trevas exteriores, eles estão nas trevas interiores, deles próprios. Porque em torno deles tudo é luz. E agora? Foi o texto recomendado. Porque se não começarmos a depurar, a escoimar, a tirar do nosso próprio perispírito essas manchas, esses vibriões, eu não estou inventando absolutamente nada. Organismos vivos, como bactérias, vírus, etc., existem no plano invisível e assomam aos ambientes onde eles encontram cultura, ambiente favorável. É assim que a gripe chega, não é? É assim que o vírus da gripe nos pega. A gente tem um aborrecimento, fica com inveja de alguém, está com ódio do vizinho, o sistema imunológico vai lá embaixo, a gente se sente esquisito, estranho. Eu estava bem, a culpa é dele. Aí você vai, senta, toma um copo d'água, daqui a pouco o nariz começa a entupir. Estranho, eu estava bem. Mas a queda do sistema imunológico abriu a guarda para que os oportunistas entrassem. E como a maioria de nós não precisa que eles entrem, a gente já traz eles conosco, eles só aproveitaram um momento de invigilância para
assaltar algumas áreas do nosso corpo. E aí adoecemos. Nós estamos falando de doenças do corpo e doenças da alma. As da alma são piores. Como desse moço que era o campeão da sedução, e há um fato histórico muito interessante com a vida dessas três pessoas, a moça, o rapaz e o marido. Vou contar agora, porque é o e agora. Eu tenho uma boa e uma má notícia. O que eu faço primeiro? A boa? Nós vivemos, é a má agora. Nós vivemos um momento de transformação do planeta que não há nenhum dado historiográfico, antropológico, paleontológico, não há nenhum dado da ciência que nos dê notícia de algo semelhante no passado. Não há, em nenhum momento da história da humanidade, um momento em que crises se agudizam e convergem para um momento só. Nós já tivemos conflitos armados, crises econômicas, crises religiosas, políticas, psicossociais, militares, mas todas de uma vez só. A essas crises todas, chega uma que é definitiva, é a crise ética, que envolve conceitos, significados. Por isso se fala muito em ressignificação, porque os próprios conceitos estão sendo conspurcados, corrompidos. Vou dar só um exemplo, que o nosso irmão fez com tanta maestria, né? É dando que se recebe. João, reencarnação de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Não é dando que se recebe? O que fizeram figuras destacadas da nossa sociedade, da nossa política, dando para receber? Chegamos às crises que estamos vivendo agora, né? Em todas as áreas, educação, saúde, segurança, previdência. Isso é a corrupção de um conceito vivo, positivo, mal utilizado. Esse é apenas um pequeno exemplo, mas há muitos outros. Voltando à consciência de culpa, como todos erramos, e se Deus quiser, essa consciência vai chegar rápido para nós, porque e agora, nós não temos muito tempo, a má notícia já foi dada, né? Vivemos um momento de transformação radical e o tempo escasseia. Ele foge pelas mãos, não dá tempo. E esse é um fenômeno sociológico mundial. O dia de todas as pessoas no mundo não tem mais 24 horas. Como o Sol continua no mesmo lugar e a Terra também, não é o movimento cronológico do tempo que está nos afetando. Vamos dizer, como é que o tempo diminuiu? O dia tem 24 horas, a semana 7 dias, não é assim? Mas há dois níveis temporais, o cronológico do deus Cronos, mitologia grega, e o deus Kairos, que é o da eternidade, o tempo dos espíritos, da vida invisível, da vida espiritual, da vida que envolve o universo todo. A sensação de que não está dando tempo para fazer tudo o que a gente precisa, não é uma sensação com origem no movimento cronológico do tempo, mas no movimento kairológico. Isso todo mundo está sentindo. Já há até teorias a esse respeito. O A.W. Schumann
defende, um alemão, que construiu as câmeras de recondicionamento dos astronautas. É com base na teoria dele que construíram essas câmeras de recondicionamento, que a pessoa que vem do espaço fica igual a se chamar mulher de posto de combustível. Já viu? Tem que ter o ar embaixo para ele mexer os braços. Porque a pessoa fica sem tônus muscular, perde completamente a capacidade de ficar em pé. Então tem que ser recondicionado pela pressão terrestre nessas câmeras de Schumann. Esse moço fez uma pesquisa, mediu pelas vibrações Hertz todas as frequências humanas de todos os seres orgânicos, do vegetal ao animal ao hominal, e em todos eles achou um índice 13 ponto tal Hertz. É o nosso biorritmo, o ritmo biológico, o ritmo da vida. Mediu o ritmo da mãe Gaia, que é a Terra, e encontrou entre todos eles 13 ponto qualquer coisa. Da década de 90 para cá, porque ele vem fazendo isso desde os anos 70, ele percebeu que o biorritmo dos seres orgânicos está sendo alterado. Por que os pessegueiros no sul estão florescendo e frutificando 3 meses antes? Por que o ipê, que só floresce na Semana da Pátria, está florescendo em agosto, julho? Por que certos movimentos marinhos, movimentos do planeta, estão sendo alterados significativamente? Por que o nosso biorritmo está tão alterado? Segundo ele, porque esse movimento de transformação eletromagnética do planeta está reduzindo o tempo cronológico. Isso apenas para termos uma fonte de comprovação ou de hipótese da razão do tempo diminuir. E agora? Este é um fato sociológico, astronômico, científico. O tempo sofreu uma radical mudança. Então nós temos pouco tempo. Todo mundo sabe aqui, os que viveram mais sabem melhor, que a vida há 3, 4 décadas atrás era uma tranquilidade. A gente chegava do trabalho, sentava na porta de casa, conversava com o vizinho, até chegar a hora de dormir demorava demais. Hoje tudo acaba rápido, não dá tempo para mais nada. Nas 24 horas a gente não está conseguindo resolver tudo, porque as crises, as demandas, as provocações, as necessidades se agudizaram, se aumentaram muito. E voltamos à consciência de culpa. Como todos vamos errar, nós vamos ficar diante do seguinte dilema: cometemos um engano, ferimos alguém, magoamos alguém. E agora, se não temos consciência, como esses 2 moços, o marido e o leviano, vão ficar 10 anos, foi o que eles ficaram. Eles ficaram 10 anos sem nem estar aí, sem ligarem para o problema da mulher. Quando acordaram, nós temos 2 trajetórias: consciência de culpa tormentosa, consciência de culpa terapêutica. Joana de Ângeles e Hermance do Fogo. O que significa isso? Quem tem consciência do erro, a consciência de culpa, e fica cultivando remorso, sem fazer nada para reparar o dano, arrepender-se e modificar a sua conduta, cada vez essa dor se aprofunda mais. Culpa tormentosa. O nosso hipotálamo começa a segregar neuropeptídeos que vão destruir algum órgão do corpo. O vírus não. O hormônio, o neuropeptídeo do remorso, diz Emmanuel,
é um vulcão devorador caminhando na nossa corrente sanguínea, comprometendo os terminais nervosos, até que um dia o cérebro não aguenta e diz: Edmar, está pesado o negócio, eu vou fazer o seguinte com você, para não derrubar o sistema inteiro, eu vou escolher um órgão de choque e vou disparar esse negócio todo que você está represando aqui pelo remorso. Aí, coração, infartou. Não tinha nada, de repente infartou, de repente um AVC. É esse o efeito da culpa tormentosa, que vai aos poucos dinamitando a própria vida da pessoa. O outro caminho é a culpa terapêutica, recomendada por Joana de Ângeles, em Plenitude, Ser Consciente, Homem Integral. Como, depois de identificar o erro, tirarmos de nós esse vórtice de destruição que nós mesmos colocamos na nossa alma, arrependendo-se, procurando a vítima, o lesado ou ofendido, pedindo perdão e restaurando os danos quando dá. Porque tem coisa que a gente faz que compromete a vida das pessoas e não tem como reparar mais, né? No caso da moça com Jesus não tinha. Mas esse é o caminho da culpa terapêutica, reconhecer o erro. Meu irmão, me perdoa, eu estava fora de mim, eu não sei por que eu fiz isso, desculpa. Como é que eu posso ressarcir você pelos danos que eu te causei? Como é que a gente pode resolver isso? Eu quero me livrar desse peso. Dos 3 personagens, quem adotou a culpa terapêutica? A moça, descreve Amélia Rodrigues. Esse fato simplesmente acabou com a vida dela. Ela perdeu o marido, a família que era do marido e a família da qual proveio. Ela perdeu o seu ambiente social, ela perdeu a cidadania, perdeu a cidade. Ela não podia viver mais em Jerusalém. Mas com a culpa terapêutica, ela procura Jesus e diz: Senhor, eu sei que eu errei. Eu não devia ter deixado me levar pela tentação. Mas eu vacilei. E agora, o que faço? Como ele sempre dizia, realmente aqui não dá para você ficar, não. Aqui você não vai conseguir se recuperar. Você procure outra cidade, reinicie uma nova vida. Eu vou dizer a frase que ele disse para ela, porque está entre aspas, e Amélia Rodrigues, os espíritos têm muito cuidado com isso, né? Com a fidelidade do que dizem. E ele disse assim, haverá sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vás, estarei contigo, e a luz da verdade no achote do bem brilhará à sua frente, clareando o teu caminho. Ou seja, põe o pé na estrada e procure não pecar mais. Vá e não peques mais. O que ela fez? Ela foi para uma cidade chamada Tiro, instituiu uma casa do caminho, onde ela recebia enfermos de toda sorte. 10 anos depois, ela em prece dizia a Jesus, que já não estava entre eles, né? Senhor, aquela culpa me consome, ajudai-me a resgatá-la. Trazem para ela um homem desacordado, com a saúde arruinada. Ele chegou à morte na casa em Tiro, onde ela instituiu para receber doentes, as pessoas que precisavam de apoio, de comida, de remédio, de amparo e da palavra de Jesus. Quando ele chegou, ela tratou dele, deu alimento, cuidou, até que ele recuperou a consciência e começou a conversar com ela, sem saber quem era ela.
Ele disse que se arrependia muito, consciência de culpa desperta, por tê-la abandonado e induzido à sua queda, que a procurara pelo mundo todo, e agora cansado e doente, não tinha mais o que fazer. Aí ela lembrou de Jesus, que dá sempre a oportunidade a todos de se recuperar, né? Ele disse que odiava Jesus, porque Jesus absolveu-a e condenou-o. E ela com calma foi dizendo que Jesus não é objeto de ódio, mas de amor, de compaixão, de misericórdia. E ele foi aos poucos cedendo à doutrinação, aceitou e morreu em paz, porque ele estava muito mal. E ela, sem dizer que ela era a esposa que ele procurava, agradeceu a Deus por ter quitado a sua dívida ainda nesta vida. Porque, como disse Emmanuel, na lição que a nossa querida Sandra leu, se nós não fizermos isso agora, vai ser muito difícil fazer depois. Por isso Jesus recomendou: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho, porque este caminho para ser reconstruído pode levar séculos, milênios, e nós perdemos a chance. Colocar duas reencarnações no mesmo ponto de processo de desenvolvimento comum de duas pessoas é muito difícil. Como Emmanuel adverte, a gente pode ter que carregar isso com dificuldade para a saúde, para o equilíbrio, para a felicidade, para o bem-estar, por muitos anos. Porque as culpas que temos são nossas, e ninguém as tirará senão nós mesmos. E o que aconteceu com o rapaz? 10 anos depois, exatamente o mesmo tempo do ex-marido, ele é acometido de dermatoses sifilíticas, o corpo dele é um campo purulento que ele foi tirado do livro dos vivos. Isso está no Salmo 69, 28, era o livro das pessoas que mantinham a cidadania. Quem era excluído desse livro virava coisa, tinha que sumir, vai para o Vale dos Imundos, some da cidade, não tinha mais nenhum direito pessoal, era tudo retirado dele. Ele ficou assim, porque naquela época qualquer dermatose era considerada uma lepra, né? E como era perigosa, contagiava, mandaram que ele se afastasse, e ele foi obrigado a deixar a cidade. Caminhando como um mendigo pela estrada de Jope, encontra a casa do caminho, onde Pedro o recolheu. Tratando dele, ele confessa a Pedro o crime que praticara, destruir a moça, a família, e aquilo não saía da cabeça dele. Vale dizer, levou 10 anos, ele tem uma dermatose sifilítica que tomou o corpo todo, perder a cidadania, viver como um mendigo para poder acordar e se arrepender. Então ele confessa a Pedro que ele tinha sido o responsável por aquilo e que ele não conseguia viver com essa culpa. Pedro então diz para ele que a culpa dele era muito maior, porque conhecendo Jesus negou-o, e que Deus abria sempre as portas aos culpados que quisessem retornar ao caminho do bem. Enquanto a moça certamente desencarnou livre de todos os impedimentos, esses dois morreram carregados ainda de culpas. Então ele pede a Pedro para iniciar um tempo de restauração da própria alma. Passou a trabalhar com Pedro na casa do caminho da estrada de Jope, uma das principais, onde Pedro exercia o seu ministério. Para eles, durou 10 anos. E para nós?
Dívida não saldada gera um outro fenômeno muito comum que o Espiritismo estuda e resolve. Chama-se obsessão. Quem são os principais responsáveis pelos processos obsessivos? Os perseguidores ou os perseguidos? Nós ou os espíritos que ficam tentando nos derrubar o tempo todo? Quem é devedor nesta relação? A memória do devedor é sempre mais fraca do que a do credor, né? Ou seja, a responsabilidade pelos processos obsessivos é do perseguido, é nossa. Quando a obsessão se dá de desencarnados para encarnado, que pode se dar de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Em qualquer direção, a injunção insistente e danosa pode se dar. Como é que fica aquela pessoa que não nos fez bem e toda vez que a gente pensa nela, diz: esse infeliz ainda vai me pagar? Na hora ele recebe esse influxo. E nós também. Lei de ação e reação. A toda ação corresponde uma reação igual e de sentido contrário. Emmanuel diz que conservar, cultivar mágoa, ressentimento, é como construir um jardim de espinho em volta do coração. E toda vez que a gente lembra do negócio, o acúlio do espinho cresce um pouquinho mais para dentro. Aí está o sentido de ressentir. Ressentir, é sentir muitas vezes. Quem é o maior prejudicado pelo ressentimento? O que se ressente. Daí a sublimidade do perdão. Significa dizer que nessa relação de erro e acerto, que todos nós estamos envolvidos, tanto temos credores quanto devedores. E se não conseguirmos resolver isso, eia agora, podemos arrastar esses problemas por muito tempo. E como não há mais tempo, o tempo acabou, eis a boa notícia, a boa nova. O tempo é agora. Não foi o que Emmanuel disse? O problema é que nós não cremos nisso. O problema é que não construímos uma fé que nos assegure um resultado imediato. Como descreve Amélia Rodrigues, nós vamos assomando ao próprio corpo consciências de culpa que vão estiolando a nossa usina de força, a nossa vontade, vão reduzindo, inibindo as potências que temos por nós mesmos. E aí, quando a gente quer resolver o problema, não vê resultado. Mas não pode ver. Não foi o que disse aqui Amélia Rodrigues? Leva quase o mesmo tempo da incorporação do vórtice em nós mesmos. Entretanto, tal como as nossas ações hoje são decisivas, porque o planeta vive um momento de mudança política, econômica, psicossocial, ética, religiosa, como nunca viveu antes. Está lá no livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Os nossos atos praticados nesse momento de transição ecoam pela eternidade. Eles duram mais, têm uma intensidade maior, pelo magnetismo típico do momento. Ele é tão importante que aonde Jesus é evocado, ele repete
os milagres que realizava enquanto esteve aqui com um corpo de carne como o nosso. Basta que anunciemos seu nome, Senhor Jesus, amigo eterno, amparai-nos, Senhor. E a sua presença se dá de forma imediata, como agora. Ele não está entre nós pela evocação que fizemos, ele está pela preparação que a espiritualidade já fez muito antes de chegarmos, pelas orações anunciadas, pelos conceitos emitidos, pelos exemplos que ele construiu no mundo, porque à medida que o seu pensamento, os seus exemplos se tornam concretos na nossa mente, no nosso coração, a gente revive aquilo, em vez de irmos aumentando os espinhos, nós vamos criando mecanismos de libertação. É isso que está acontecendo agora, pelo trabalho misericordioso da espiritualidade superior, que não perde tempo nenhum para resgatar-nos das sombras que criamos em torno de nós mesmos. Então, queridos irmãos, ei agora, deixemos que a nossa mente retorne àqueles que nos feriram, que nos magoaram, que nos causaram problemas, que nos causaram perdas, algumas que vai levar muito tempo para reorganizarmos, mas tragamo-nos pela tela mental e digamos a Jesus: Senhor, eu de mim mesmo não consigo perdoá-lo, eu de mim mesmo não consigo cultivar o perdão ainda, ajudai-me, Senhor, as humílimas luzes que tenho, para que eu possa, pelo menos em pensamento agora, através do vosso coração, emitir um pensamento de bondade para essa pessoa. Irmão que me lesou, me machucou, me feriu, me maltratou, me excluiu, me abandonou, eu te perdoo. E peço a Jesus que nos ampare, a mim e a você, de maneira que possamos, pela sua misericórdia, ser resgatados desse confinamento que nos aprisiona há tanto tempo. Queremos dizer também, Senhor, àqueles a quem devemos, que assumimos o compromisso, eia agora, de mudarmos esse quadro, de ressarcirmos nossos débitos, de procurarmos resgatar o mal que fizemos. Nós nos comprometemos diante de vós, a partir de hoje e de agora, cultivar em nossa alma, Senhor, a caridade, com todos e em qualquer circunstância, de maneira que aos poucos, mas sempre, nos aproximemos do vosso coração, nos integremos de tal forma à fonte renovadora do vosso Espírito sublime, que há de prover-nos, Senhor, da força, da energia, da coragem, da perseverança, do desejo sincero de reformarmos a nós mesmos, e irmos liquidando os nossos débitos, Senhor, com aqueles que nos são credores. Abençoai-nos a todos nessa Assembleia de Luz, Senhor, neste ambiente extraordinário de paz que o vosso coração, por tolerância, indulgência e compaixão conosco, construiu a nossa volta.
que a força poderosa da tua misericórdia, Senhor, transforma esse silêncio externo em tranquilidade interna, Senhor, na qual possamos passar a conviver com a serenidade daqueles que, estando convosco, nada mais têm a temer, nem a dor, nem a morte, nem o pagamento de suas dívidas, nem qualquer outro desafio que nos chegue, porque estando convosco, nada, nem ninguém pode abalar-nos a serenidade que construímos agora. Que estas sementes benditas que foram delicadamente orvalhadas em nosso coração, possamos fazer germinar, Senhor, florescer e frutificar pelos nossos atos, pensamentos e palavras, unindo-nos a vós, num ambiente como esse, onde a caridade é o caminho que nos une para nunca mais nos apartarmos de vós, Senhor, no caminho da verdade e da vida. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos guie e nos guarde, como agora, para sempre. Assim seja. Muito obrigado pela atenção.